Amém, irmãos? Estamos chegando com mais uma lição da Escola do Evangelho aqui no estúdio da Igreja em Campina Grande. Estamos desfrutando, para quem vem nos acompanhando, desse livro, Fundamentos da Fé Cristã. Hoje, com a lição 9. Desde a sexta lição até essa, o subtítulo do tema que nós estamos desfrutando é o plano de Deus. Eu queria dar uma retrospectiva pequena, porque desde da lição 6, que nós estamos desfrutando isso, a gente viu que o plano de Deus era criar o homem, e ele criou o homem em sua imagem e semelhança, e por ser imagem e semelhança, ele tinha um corpo, uma alma e um espírito, e os irmãos mostraram isso bem detalhadamente, e desde já nós já podemos ver que Deus tinha um plano, era criar o homem, mas não era só para criar o homem por criar. Deus tinha um propósito de usar o homem em alguma coisa. Então, nas lições posteriores, a lição 7, já vimos Deus falando, a lição mostrando para nós, que Deus falou, na sua escolha e na sua predestinação. Isso é o dispensar do Pai. Eu gostaria de ler com vocês, antes da gente continuar aqui nessa linha, Efésios capítulo 1, que foram todas as lições, desde do capítulo 7, da lição 7, até a de hoje, nós temos desfrutado sobre o capítulo 1 de Efésios. E aqui vai mostrar exatamente isso, o dispensar do Pai, nessa sexta lição, ou nessa sétima lição, e diz assim, no versículo 3 de Efésios 1, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Louvado seja Deus que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. No versículo 4 ele diz assim, assim como nos escolheu nele. Veja, a partir daqui nós começamos a ver, nele aqui é o Pai. Então esse versículo, ele já mostra que é o dispensar de Deus no Pai. E no versículo que a gente pode ver, continuando, ele diz assim, antes da fundação do mundo. Então veja, Deus tem um propósito. O plano de Deus, quando ele cria uma coisa, não é em vão. Ele cria para alguma coisa. Então Deus usou essa linha de fazer o homem para usar ele mais tarde. E agora ele tinha que colocar algo dentro dele. Então ele escolheu o homem para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então veja, irmãos, como isso é interessante, que o dispensado de Deus para nós, ao criar o homem, ele agora quer se dispensar para dentro dele. Isso é agora se tornar um conosco. Isso foi o dispensar do Pai. E a Bíblia diz aqui que antes da fundação do mundo ele já tinha essa ideia de usar o homem. Então a gente pode ver que lá em Gênesis, quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, ele já tinha esse sentimento de usar o homem lá na frente. Então ele disse, não vou colocar o homem apenas, eu vou ter que entrar nele, para que ele seja um instrumento meu. E aqui é interessante que ele diz aqui, que para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. No capítulo 7 do livro, foi a lição 7 do livro, ele já mostra o dispensar do Filho. Veja que interessante como ele diz aqui, a partir do versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, que no original grego é filiação. Isso é, tornar os filhos maduros por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Essa palavra beneplácito também no grego, ela quer dizer bom prazer de Deus. Então, duas palavras que a gente já pode tirar aqui. É a palavra adoção de filhos, essa frase, adoção de filhos é filiação, e beneplácito, bom prazer. Então o versículo pode ficar dessa forma, nos predestinou para ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer de sua vontade. Então isso estava dentro da vontade de Deus.
Então, como o homem é tripartido, corpo, alma e espírito, aqui mostra já que Deus tem uma vontade. E essa vontade é justamente um item da alma: mente, vontade e emoção. E ele está trabalhando nessa alma para que nós possamos ser esses que vamos ser um com Ele. O título da mensagem de hoje é O Selar e o Penhor do Espírito. Essa foi a lição 7. Na lição 8, a lição passada, os irmãos desfrutaram, né? E vimos que é exatamente o dispensar do Filho, que é justamente quando Ele morreu na cruz, trouxe a redenção para nós e quer encabeçar-nos, quer dizer, Ele quer ser o nosso, que dirige a cada um de nós, o nosso dono. Na lição de hoje, que é justamente o que nós vamos compartilhar agora, é o dispensar do Espírito. Isso é, o selar e o penhor do Espírito. A partir de agora nós podemos começar a ver que Deus tinha realmente um propósito. Não era só criar o homem para ele ficar aí à toa. Era criar para usá-lo. Uma vez que ele criou, ele viu a necessidade de se colocar dentro do homem. Isso é, dispensar-se como o Pai. O dispensar do Pai, que foi a escolha, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, como a gente leu, né? E uma predestinação. Então nós tínhamos um pré-destino. Ele já tinha esse sentimento de levar a gente para algum canto, né? Justamente a estar com ele. Já na lição 7, ou na lição 8, ele foi a redenção e o encabeçamento. Ele morreu na cruz, redimiu os nossos pecados, e agora quer nos encabeçar. Então veja, o homem foi criado para Deus usá-lo. E nesse capítulo de hoje, nessa lição de hoje, nós vamos ver, né, o dispensar do Espírito, o selar e o penhor. Então vamos começar logo com essa pergunta: o que é o selar? Como se deu esse selar? Esse selar foi justamente no dia em que recebemos o Senhor, foi no dia em que cremos, que a gente confessou Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e Ele entrou em nós, isso é, Ele selou. A partir de agora, um selo significava que Deus era o nosso dono. Na verdade, não é nem no passado, não é significava, ele significa que Deus agora é nosso dono. Na antiguidade, os reis, eles colocavam um anel que tinha uma imagem, né, em cera, e colocava-se como se fosse um carimbo. Então aquilo ali representava que ele era o dono. Mais ou menos como hoje, para quem cria gado, e muitos gados estão misturados, as pessoas selam os animais com suas iniciais, e quando a pessoa vê aquele selo, está dizendo, aquele selo ali, esse animal é de fulano de tal. Então Deus imprimiu a sua imagem em nós. Por isso que vem desde de Gênesis, né, ele nos fazer imagem e semelhança. Louvado seja Deus. Deus já imprimiu a sua amostra, o seu brasão. Então quem nos vê tem que ver e dizer, esse aqui já tem dono. Então o inimigo, quando nos vê, ele pode até querer nos enganar. E muitas vezes até engana, mas ele tem ali o selo de Deus, nós somos comprados. Irmãos, que coisa maravilhosa, o selo de Deus nos comprou e agora nós temos um dono. Então, em suma, o Deus que nos comprou, que morreu naquela cruz, né? O Deus Pai fez um plano, o Deus Pai fez esse plano, o Deus Filho cumpriu esse plano, e o Deus Espírito está nos selando com o penhor do Espírito. Ó Senhor Jesus, é essa, em suma, o que nós vamos falar. Então veja, Deus não fez o homem, irmãos, para tomarmos, né, e sermos só filhos de Deus. Ele quer que a gente seja filhos maduros, mas para que Ele possa nos usar. Mas nessa caminhada, né, apesar de já sermos selados desde o dia que Ele nos comprou, que a gente confessou Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, que isso diz respeito à salvação inicial, isso não acabou, porque o selo ainda continua acontecendo, porque nessa parte do homem tripartido, chamado alma, onde contém mente, vontade e emoção, ainda tem coisas que pertencem a nós e não a Deus, e nós não deixamos o Senhor ainda tomar conta, para ser o dono dessas coisas. Então, por isso que ainda há nesse caminhar alguns selar. Como? O selar da nossa mente, o que é que você pensa, o que é que você faz, as nossas atitudes. Então, tudo isso
leva a gente ver que ainda precisamos ser selados. Isso é um selar constante, é um selar que ainda continua, mesmo que depois que eu e você creu. E esse selar é a forma que Deus faz, né, como usar a sua misericórdia para que possamos alcançar. Como um equipamento, por exemplo, que está sendo testado na fabricação, que só vai para a prateleira para se vender quando está tudo pronto. Em nós ainda não está tudo pronto. Da parte de Deus, tudo está pronto, mas na nossa parte ainda está faltando. Nós cedemos para que Ele venha ganhar também a nossa alma, nossa mente, nossa vontade e nossa emoção. Tudo isso ainda precisa ser trabalhado em nós. Por quê? Porque Ele está ganhando isso gradativamente, passo a passo. Isso não é rápido, isso não aconteceu porque eu criei agora no Senhor, saiu tudo que não prestava. Não. Deus ainda consegue, né, por sua grande misericórdia e graça, Ele está fazendo isso em nós. Por isso que quantas vezes nós vamos fazer alguma coisa e o Espírito nos diz no nosso interior, isso aí é certo? E a gente tem dúvida. As irmãs, por exemplo, quando vestem uma roupa, perguntam, essa roupa está boa? Talvez o Espírito certamente já tenha falado, mas quando se pergunta sobre isso, isso mostra que a gente precisa ser selado. Mas alguma coisa em nós já está acontecendo. Já há uma reação do que fazemos ou não fazemos de acordo com a vontade de Deus. Se alegramos ou se recebemos a aprovação ou não de Deus. Então o selar pode ser dito aqui também como uma aprovação de Deus ou não. Então aquilo que eu faço pode receber a aprovação de Deus ou não. Não é questão se pode ou não pode. A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então, se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo, não é a questão. É a questão se Deus aprova ou não aprova o que eu vou fazer. Mas uma coisa, por termos sido selados por Deus, a gente pode perceber que Deus nos fala no nosso interior quando é que Deus quer ou não quer. É tanto que quando nós fazemos alguma coisa errada, nós que já ganhamos o Senhor, já ganhamos o selo, já temos um dono, nosso interior vai dizer, vai fazer essa pergunta, será que eu estou certo? E a gente toma isso e diz, Senhor, me perdoa, né? Isso gradativamente vai acontecendo e Deus vai nos selando mais e mais, até o dia do resgate da sua glória. Então, isso não se preocupe, porque Deus já está trabalhando em nós. O que precisamos é deixar Deus trabalhar no nosso interior, porque Deus quer fazermos realmente, né, isso aí. Então, o selar nada mais é do que uma aprovação de Deus, de uma forma bem concreta, né, para que a gente possa perceber que Deus quer nos ganhar, queira sim, queira não. Um outro ponto que a gente pode falar aqui é que, depois que a gente ouviu essa palavra, eu gostaria de fazer uma comparação aqui em 2 versículos, Efésios 1,13, que fala sobre o penhor. A gente está estudando esse livro, né? Nessas lições, está em cima de Efésios. O versículo 13 diz assim, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também Cristo, olha aqui, a confirmação que nós estamos falando, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Veja que isso aconteceu no dia que nós cremos, da forma como ele diz aqui, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, tudo isso aconteceu nesse versículo. E o versículo 14, a gente já começa no outro ponto, né, que agora deixar de só ser selado, mas para termos o penhor do Espírito. O versículo 14 já diz assim, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então veja, isso vai acontecer, irmãos, até o resgate. Nós ainda estamos vivendo uma vida cristã que nos deixa ainda a desejar completamente como Deus quer, mas a promessa já nos foi dada e nós estamos no caminho de sermos totalmente selados. Porque cada vez que vamos sendo selados em uma parte da nossa vida, em um sentimento, em uma atitude, em um falar, em um vestir,
Tudo isso Deus vai selando. Quando Deus sela, é exatamente como demos o exemplo de um equipamento. Quando todos o equipamento foi testado, vai recebendo o selo. Vai recebendo o selo. Uma vez que Deus selou, é porque Ele já sabe que você está pronto. E isso não aconteceu, de fato. Mas a promessa é que isso vai acontecer. Então, que nós, sabendo disso, possamos deixar Deus trabalhar em nós, para que Ele vá selando dia após dia. Porque essa é a vontade de Deus, e Ele diz aqui, até, né, como é o versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o selar nos dá agora que nós temos um dono, nós pertencemos a alguém. O penhor nos mostra que nós temos uma herança, e nós queríamos compartilhar ainda, justamente isso que eu disse. Vamos comparar aqui esse versículo, esses dois versículos, né, que a gente leu agora aqui. Senhor Jesus, é o capítulo 1 de Efésios, que a gente leu, 14, ele diz, o qual é o penhor da nossa herança. Então aqui mostra que Deus é a nossa herança. Mas o outro versículo é Efésios 1:11. Efésios 1:11 diz assim, nele digo, no qual fomos também feitos herança. Então, por um lado, nós somos herança de Deus. Por outro, Deus é nossa herança. Então, irmãos, que coisa maravilhosa. Eu sou herança de Deus e Deus é minha herança. Isso quer dizer, sabe o quê? Que isso é a garantia que nós vamos herdar o reino junto com o Senhor. Louvado seja o Senhor, porque Ele está trabalhando nisso em nós, está ganhando a minha alma, a minha mente, a minha vontade, a minha emoção. Isso requer tempo, e isso é o trabalhar do Espírito, isso é o agir, né, do selar do Espírito em cada um de nós. Por isso que não só quando recebemos fomos selados, isso fomos escolhidos, isso é a obra do Deus Pai, mas também como Ele quer continuadamente nos selar. Porque diante de tudo isso, irmãos, a gente sabe que a gente ainda não estamos perfeitos. Mas em Cristo nós somos perfeitos e vamos nos tornar, porque Ele está fazendo essa obra maravilhosa em nós. Então veja, por hora Deus é nossa herança, por outra hora nós somos herança de Deus. Então é uma via de mão dupla que nós precisamos atentar. Deus, irmãos, Ele quer nos fazer um vencedor. Ele não quer nos deixar para trás. Ele é tão sábio que, pelas suas muitas e ricas misericórdias, Ele tem feito isso em nós, e a cada vez que a gente permite o trabalhar de Deus, nós vamos sendo ganho mais e mais. Então, louvado seja Deus, porque tudo isso acontece pela a vontade de Deus, pela vontade de Deus, Senhor Jesus. Outra coisa é que, ao desfrutarmos desse trabalhar de Deus em nós, podemos desfrutar dele hoje. E isso nada mais é do que o antegozo do que vai acontecer no tempo final. Quando tudo já estiver pronto, quando todas as partes do nosso corpo estiver pronto, Ele agora ganhar todo o nosso ser. Isso vai acontecer de fato, mas hoje nós estamos como se fosse uma amostra grátis do que será. E quando nós se voltamos ao Espírito, nós percebemos isso. Nós vemos que Deus, irmãos, está querendo o mais. É o único que tem mais realidade de ver que a gente precisa disso. Como um filho imaturo ainda não sabe, nós não sabemos essa realidade. Isso é nada mais, nada menos, irmãos, do que o antegozo, uma amostra apenas do que Deus quer fazer conosco nessas coisas. Ó Senhor Jesus, também podemos desfrutar, querendo aqui acompanhar a lição, Senhor Jesus, que mesmo que isso traz sofrimento para nós, porque nós não queremos deixar isso acontecer naturalmente, Deus levanta situações tais como agora, para ganhar mais o nosso ser, para ganhar mais a nossa alma, principalmente, que essa é a questão, o ato em questão, para que a gente possa reinar um dia com o Senhor, que as dificuldades vão vir, a gente precisa atentar para uma coisa, irmão, uma coisa muito importante, é que não devemos focar nisso, porque se a gente perceber que isso é bênção para nós vamos ver como começou Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção, até algo contrário, mas para facilitar Ele
completar o selar dele em nós, ele permite situações contrárias do que nós pensamos, para que isso, no final, redunde em louvor e glória para ele. Como imaturo que ainda somos, não percebemos isso, mas quando estamos no Espírito, verificamos que de fato Deus quer trabalhar no nosso ser. E quão duro o nosso coração, quão duro é a nossa alma, para que deixar o Senhor trabalhar livremente. Então, essa é uma luta que nós travamos com Deus, às vezes sem perceber. Porque Deus quer ganhar a nossa alma, Deus quer trabalhar em nós, mas quando vem o problema, aí a gente tem as dificuldades e Deus querendo trabalhar. Irmãos, não se iluda. O trabalhar de Deus é eficiente. A obra que Ele faz é eficaz. E Deus não quer perder nenhum de nós. Como Ele foi dito, até o resgate da sua propriedade. Nós somos hoje a propriedade de Deus. Queria abrir aí, Pedro também falou isso, em 1 Pedro 2,9, se você puder abrir aí. Ele fala isso aqui, Senhor Jesus. Se você puder abrir aí, acompanha conosco, o livro de Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2,9, ele diz assim: e isso sim é o que eu posso dizer que são as bênçãos espirituais. Bendito Deus. Os irmãos compartilharam, o bendito não é nada mais, nada menos do que Deus falar bem de nós. Nós também podemos falar bem de Deus. Mas será que Deus hoje pode falar bem de nós? A garantia, irmãos, é isso que vem agora a questão do penhor. É a garantia de que nós vamos ser resgatados, custe o que custar. Por isso não devemos focar nas dificuldades, mas focar na bênção. Veja que quando você tem uma dificuldade para alcançar alguma coisa, mas você vê que ela vale a pena, você passa por ela. Se você vê isso hoje, você vai ver que vale a pena passar por sofrimentos em nome do Senhor, para ganharmos o galardão mais tarde. Louvado seja o Senhor. E aqui a gente vê nesse versículo do capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita e sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, irmãos, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem versículo mais claro de que nós somos um povo de propriedade dele? Tem versículo mais claro de que nós somos de Deus, nós temos um dono, mas alguém quer usurpar? Irmãos, nós somos de Deus. É a garantia, o Espírito é que nos garante que nós somos de Deus. Ninguém tira isso. Nós podemos falhar, podemos cair, mas Deus está dizendo: mas eu pago o preço por ele, eu já paguei, continuo pagando, e vou selar, porque se eu dei, né, como diz o mundo, botei a mão no fogo, é porque eu sei que isso aí é meu. Primeiro porque Deus fez nos fez a imagem e semelhança dele. Nós somos a estampa de Deus. Se alguém nos vê, precisava ver Deus. Então, se as pessoas nos veem como Deus, né, vê Deus em nós, as ações, Deus está trabalhando, irmãos, e nós vamos chegar a isso. Creia, porque o penhor do Espírito é a garantia. Você penhorar alguma coisa é a garantia de que você vai pagar. Se ainda não pagar, ele diz: mas tem aqui essa garantia. Na verdade, o penhor já é a certeza, né, de que aquilo foi pago. Então, creia nessa palavra: nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu toco muito nessa parte. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Ninguém nos toma, irmãos. Então, garantimos isso confiados na palavra, não em nós mesmos. Somos errantes, somos passíveis de erros, somos aqueles que ainda precisamos muito da presença do Senhor. Por isso que nós precisamos buscar mais e mais a presença do Senhor. Se a gente vê isso, a gente vai perceber e vai deixar Deus trabalhar em cada vez mais. Não que a gente peça, né, para que essas coisas venham, mas à medida que a gente é confrontado com a dificuldade, a gente pode ver isso como graça para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso não ocorre, meu amado, de um dia para outro. Isso ocorre durante toda a sua vida cristã. Como ele falou, até o resgate da sua propriedade, para louvor da sua glória. Então isso vai acontecer, queira que não queira, isso vai acontecer.
Então, quando a gente toma pé disso, toma realidade disso, toma posse disso, nós só temos que louvar o nome do Senhor, por conta de tudo isso que Ele já fez e vai alcançar o êxito, porque aquele que fez a promessa é fiel. Ele vai completar essa obra em nós. Por isso que, quando nós ganhamos o Senhor e fomos selados lá no início, a nossa salvação inicial, isso não dependeu de nós, dependeu de nós crermos e confessar nossos pecados. Depois, Ele agora está trabalhando na nossa alma, que é um item, né, dos itens, né, do homem tripartido, corpo, alma e espírito. Mas justamente nessa questão de alma, onde tem mente, vontade e emoção, que muitas vezes não é a nossa, mas Deus está trabalhando. E o corpo vai ser glorificado, isso também não depende de nós. Mas nessa questão, a alma, todos nós precisamos ser trabalhados e selados continuamente até a volta do Senhor. Por isso que eu tenho que pedir, Senhor, cada vez mais vai me selando. Por isso que você olha para trás e vê dessa forma, né? Alguém pode dizer de você, quem te viu e quem te vê, porque hoje você está sendo selado. Aquelas coisas que você fazia, você não faz mais. A Bíblia diz até assim, quem mente, está falando para cristão, não mente mais, não minta mais. Então veja, tudo isso está onde? Dentro da nossa alma, das nossas atitudes, do que a gente faz, do que a gente deixa de fazer. Então Deus está trabalhando e eu louvo a Deus, porque se o selar é a aprovação, eu seja aprovado em todas as minhas ações. E quando eu não for, seja luz para mim arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Porque Deus vai selando devagarzinho, até completar todo o selar. Isso é a obra do selar do Espírito Santo. E o penhor é a garantia que Ele vai nos resgatar. Isso ninguém toma. Louvado seja o Senhor. Então, o selar e o penhor do Espírito está agindo em nós dia a dia. E isso até a volta do Senhor, nós cremos que isso vai acontecer. No plano de Deus, era tudo isso que Ele queria. Não só formar o homem, mas deixar o homem pronto, para quando Ele chamar de fato e definitivo, para estarmos junto com Ele, já estarmos todos perfeitos e selados. Não conseguimos isso em nós mesmos, mas nele, como foi falado, nele, nos escolheu nele, e fazemos tudo nele. Louvado seja Deus, porque temos essa esperança, a esperança da glória, é que Deus vai completar essa obra em nós. Vamos para as perguntas dessa lição, que começa com essa aqui. Que é um selo? A gente falou aqui dois aspectos. Primeiro, pode ser uma aprovação do que você faz ou que você não faz, seja aprovado ou não. Então, o selo, nesse aspecto, pode ser assim. Mas também ele marca, ele bota uma estampa que nós somos dele. Na hora que Deus sela isso na nossa salvação inicial, Ele agora, eu e você, somos dele. E ninguém toma. Nós temos um dono, nós temos um proprietário. Louvado seja Deus. Essa é a resposta do que é um selo. A pergunta 2 é, que é o selar do Espírito e quando isso ocorre? O selar do Espírito acontece justamente quando recebemos, vimos isso, quando recebemos Jesus, quando ainda não éramos cristãos, quando estávamos desgarrados, sem as promessas de Deus, nós confessamos Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, Ele veio e nos selou. Isso aconteceu justamente nessa hora que você disse, Senhor Jesus. Você confessou Jesus crendo no seu coração, você foi selado e isso aconteceu por misericórdia de Deus. E como a gente viu, isso não fica aí, continua sendo selado. A terceira pergunta, ela diz respeito, né? Qual a relação do selo do Espírito com a imagem de Deus? Eu coloquei essa pergunta aqui porque ela é mais elaborada, né? Mas a gente vai ver essa questão aqui interessante dessa forma. É a pergunta 3, né? A pergunta 3. Senhor Jesus. Coloquei assim, é a indicação de que pertencemos a Deus e passamos a ter sua imagem estampada em nós. Então, o selar do Espírito Santo é justamente isso, que nos indica que passamos a ter um dono. E que agora a nossa imagem e semelhança é estampada para os outros verem também. Então, essa é a relação de Deus para conosco, né? Qual a relação do selo do Espírito com a imagem de Deus? É que agora nós passamos a ser parecidos com Deus. Nós somos, né, pessoas que as pessoas veem assim, eita, isso aqui agora é crente, louvado seja o Senhor.
Essa é a pergunta 3. A pergunta 4, a resposta 3, agora a resposta 4. A pergunta é: em que áreas de nosso ser e de nossa vida podemos ser selados pelo Espírito? Nós vemos que, como ganhamos o Senhor, ainda tem partes no nosso ser, especificamente a alma, né, que tem mente, vontade e emoção, que ainda muitas vezes pensa outras coisas que não são de acordo com a vontade de Deus, que fazemos coisas que ainda não são de acordo com a vontade de Deus. Então, isso quer nos dizer que nosso ser, né, na nossa mente, a gente tem mente para pensar e desejo para a vontade que nós desejamos. Então, precisa ainda ser renovada a nossa mente. Romanos 12, 2 diz aí, e ser para a renovação da nossa mente. Podia até ler esse versículo bem rapidozinho aqui, Romanos 12, 2, Senhor Jesus, e a gente vê que o selar do Espírito Santo, ele tem esse objetivo, nos ganhar por completo, Isso vai acontecer por causa do penhor. 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente renovada, ela vai trazer, o selo do Espírito para nós, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso do lado do nosso ser. Do lado da nossa mente, da nossa vida, nós precisamos ainda as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as tendências, até mesmo as ideologias que a gente escuta. Nós precisamos estar selando isso. Isso acontece como? Com a renovação da nossa mente. Pela transformação, irmãos. Isso vai acontecer. Então, o que está acontecendo conosco hoje é essa transformação para sermos selados completamente e ganhar o penhor, que já está como garantia para nós. A quinta pergunta é: o que é o penhor? Coloquei dessa forma aqui: é a nossa herança, ou é a nossa garantia que seremos resgatados para louvor da sua glória. A gente viu isso em Efésios 1,14. Então, se ele garantiu que isso vai acontecer, isso vai acontecer, meu amado. É a garantia que nós seremos totalmente dele, sem restrição. Hoje a gente não entrega tudo ainda, mas ele está nos ganhando dia a dia como selar constante. Louvado seja o Senhor. E a última pergunta, é a pergunta 6, que é o penhor do Espírito, Botei assim: é uma amostra, é um antigozo, é a garantia de Deus que herdaremos em plenitude e realidade por toda a eternidade o que Deus quer e quer fazer para nós. O que Deus é, o que Deus tem, nós vamos herdar. Louvado seja Deus. Irmãos, queria concluir mostrando o seguinte: isso sim é que é ser abençoado com toda sorte de bênção espiritual, que Deus nos selou, desde o trabalhar do Deus Pai. Deus vem nos escolhendo e nos predestinando. Desde o trabalhar do Deus Filho, com a sua redenção, nos redimindo dos pecados e nos trazendo ao encabeçamento, que é isso que Ele quer. Desde o trabalhar do Deus Espírito, que é justamente nos selar e nos dar o penhor, a garantia que herdaremos com Ele, toda a eternidade. Louvado seja o Senhor. Essa foi a lição de hoje e nós agradecemos a todos que continuem nos compartilhando e deixando o seu like na nossa página. Louvado seja o Senhor. Até a próxima lição. Fé é o elemento fundamental de alguém escolhido e chamado por Deus. O justo viverá por fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. O livro Fundamentos da Fé Cristã contém 24 lições que visam fundamentar e fortalecer a fé cristã. Ele é a continuidade do volume 1, abordando os mesmos temas, porém de modo mais abrangente e profundo. O objetivo é que o leitor seja mais firmado e fundamentado na fé, tornando-a inabalável. Numa época em que tantas ideologias tentam enfraquecer nossa fé, a leitura desse livro se faz necessária para os que anelam ter um viver individual e coletivo com sabedoria e equilíbrio que
que agrade a Deus e os conduza em triunfo para o reino de Deus. Que sua fé se torne inabalável com a leitura deste livro.